Olá pessoal, eu sou Paulo Correia, responsável pelo Ministério Justificação pela Fé, que tem a missão de fazer conhecida a doutrina da justificação e os seus benefícios. Para você que ainda não nos conhece, te convido a visitar o nosso site justificaçãopelafé.com.br. E esta aqui é a série Justificação em Livros, onde procuramos enfatizar a doutrina da justificação a partir de frases e comentários de vários livros. Por isso, cada temporada é um livro, tá bom? Hoje iniciaremos a quinta temporada, onde veremos a obra, o livro, 5 pontos, 2 pontos, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. É um livro que foi publicado pela Editora Fiel em 2014, cujo autor é John Piper. Mas antes de começarmos, vamos rapidamente conhecer um pouco desta obra? Vamos lá. O nome do livro é 5 pontos, que está relacionado aos 5 pontos do calvinismo. O seu autor é John Piper. Para quem não conhece, John Piper foi pastor da Igreja Batista Belém, em Minneapolis, nos Estados Unidos, por 33 anos, até 2013. Tá? Atualmente, o Piper dedica-se à produção de livros e pregação e ensino em vários países, através do ministério que preside, o Design God, Desejando Deus, em português. É autor de mais de 50 livros. É casado e tem 5 filhos. Esse livro, ele trata de forma bem pastoral sobre os 5 pontos do calvinismo, ou doutrinas da graça, que também é conhecido. Também ele é conhecido pelo acróstico TULIP, que abrange os princípios da teologia reformada de uma forma simples e concreta. Tá? Rapidamente, o T significa depravação total, de total depravity, U de eleição incondicional, de unconditional election, L, expiação limitada, de limited atonement, I, de graça irresistível, tá? Irresistible grace, e P, de perseverança dos santos, perseverance of the saints. Tá? O Piper acredita que o conhecimento desses 5 pontos nos ajuda a conhecer a Deus de uma forma mais profunda, ao ponto de nós nos ficarmos satisfeitos em Deus. Né? Ele acredita que nós encontramos uma satisfação maior em Deus a partir do momento que nós conhecemos esses 5 pontos. Nesta temporada, veremos como os 5 pontos do calvinismo são explicados através da doutrina da justificação pela fé. Tudo bem? Então, antes de começar o nosso primeiro ponto de hoje, te convido a abrir em Romanos, capítulo 14, verso 23. Romanos, capítulo 14, verso 23, parte B. Vamos ler apenas a última parte do verso 23, porque é nela que nós vamos nos concentrar hoje. Tá? Diz assim, a palavra de Deus: tudo que não provém da fé é pecado. Na página 26, Piper explica o seguinte sobre a depravação total. O que seria a depravação total? Que é a primeira letra que nós vamos ver, tá? TULIP, né? Que é o T. Depravação total. O que seria isso? Piper explica o que seria essa depravação total. Ele diz assim: a depravação total significa que nossa rebelião contra Deus é total. Tudo que fazemos nesta rebelião é pecaminoso. Nossa incapacidade de submeter-nos a Deus ou de reformar a nós mesmos é total. E somos, portanto, merecedores da punição eterna. Piper nos mostra aqui que quem nós somos sem Deus. O Piper está focando aqui para mostrar o seguinte: olha, quem nós somos sem Deus. Em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3, nos ensina que não nascemos com defeito, mas nós nascemos espiritualmente mortos em nossos pecados e inimigos de Deus. Ou seja, em completa rebelião contra Deus. Isso é resultado do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, toda a sua descendência, ou seja, a humanidade, passou a nascer pecadora, passou a nascer distante de Deus, passou a nascer não querendo a Deus. Sobre isso, Piper
nos alerta no seguinte ponto, que é importante observar. A totalidade dessa depravação não é, evidentemente, que o homem faz tanto mal quanto poderia fazer. Portanto, depravação total significa que fomos totalmente afetados pelo pecado. Não significa que nós somos maus ao extremo, né? Uma pessoa depravada totalmente, espiritualmente depravada, significa que ela é mau ao extremo. Não, não é isso que essa doutrina está querendo dizer. A depravação total fala o seguinte, que nós fomos afetados totalmente pelo pecado. Totalmente. Por isso, tudo que você e eu cremos, tudo que eu e você fazemos, pensamos e sentimos, se não for fruto da fé que recebemos de Deus através do Evangelho, então todas essas coisas é pecado. É pecado. Portanto, ser totalmente morto em nossos pecados é ser inimigo de Deus. Significa estar condenado à morte eterna que merecemos. Significa que o nosso relacionamento com Deus é de inimizade. Nós somos inimigos de Deus, porque se tudo que a gente faz, pensa, pratica, cremos, não for fruto da fé que nós recebemos através da pregação do Evangelho, então é tudo pecado. Contudo, a boa notícia de Deus é o Evangelho. Tá? Deus enviou seu único Filho para morrer na cruz no nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Pela fé em Cristo, somos justificados diante de Deus, ou seja, somos declarados inocentes pelo próprio Deus. Deus nos declara inocentes. Portanto, nós somos livres da ira de Deus e da condenação eterna. Então, antes nós estávamos depravados, mortos nos nossos pecados e condenados, porque nós somos culpados pelos nossos pecados. Nós temos culpa diante de Deus por causa dos nossos pecados. Por isso que nós merecemos a morte. Então, estamos condenados. Mas quando somos justificados pela fé, nós somos declarados por Deus inocentes. Portanto, livres da ira dele, livres da condenação do pecado e amigos de Deus. O nosso relacionamento com Deus muda. Nós passamos a ser o quê? Amigo de Deus. Uma vez que nascemos de novo, ainda somos pecadores, mas não estamos mais mortos nos nossos pecados. E por isso, em Cristo, somos capazes de dizer não ao pecado e sim para Deus. Pela fé em Cristo, uma fé que não vem de nós, mas é uma fé que vem de Deus através da pregação do Evangelho, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos ou nós lemos, nós recebemos essa fé para crer. Se você ainda não recebeu essa fé para crer, leia mais a palavra, ouça mais a pregação do Evangelho, porque é somente através da pregação do Evangelho e da leitura do Evangelho que eu e você podemos receber essa fé. E uma vez que nós recebemos, não significa que a gente vai ser perfeito, mas significa o quê? Que nós não estamos mais totalmente mortos nos nossos pecados, porque agora nós estamos vivos para Deus. Nós temos a capacidade de dizer não ao pecado e sim para Deus. Portanto, quem foi justificado pela fé em Cristo está livre para sempre da condenação eterna e do domínio do pecado. Não é mais dominado pelo pecado. Se você foi justificado pela fé, se você conhece Jesus, você pode dizer não ao pecado. É difícil? É difícil. Porque naturalmente é impossível dizer não para o pecado se Deus não estiver agindo na nossa vida. É por isso que quando a gente é justificado pela fé, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que trabalha no nosso coração e ele está conosco para sempre, até a volta de Cristo. Diz a palavra de Deus, ele é o penhor. Até a volta de Cristo, ele estará conosco para garantir que quando Jesus voltar, nós estaremos ali com Cristo. Então, o Espírito Santo habita em nós. Ele trabalha no nosso coração. Ele deu para nós um novo coração. E a partir disso, nós somos o que? Amigos de Deus.
livres para viver uma vida santa e buscar ser santo como Deus é santo. Resumindo, a justificação é um ato divino que muda o nosso relacionamento com Deus. Antes estávamos mortos em nossos pecados e éramos inimigos de Deus, portanto, em total rebelião contra Deus, que é a depravação total. Mas agora, pela fé, vivos para Deus, amamos a Deus e desejamos ser santos como Deus é santo. Caso você ainda não deseje ser santo, ou fugir dos seus pecados e deixá-los, você ainda está morto nos seus pecados. Você precisa do Evangelho. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, se você ainda acha que Jesus não existe, e você acha que pecado não existe, você ainda está morto nos seus pecados. Mas existe a boa notícia, que Jesus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no teu lugar. É o que diz João 3,16. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus, é porque recebeu essa fé. Foi feito filho de Deus, foi declarado inocente e, portanto, livre para sempre do domínio do pecado e da condenação eterna. Portanto, meus queridos, em Cristo Jesus, nós temos a capacidade, pela fé em Cristo, em dizer não ao pecado. Porque nós não estamos mais mortos nos nossos pecados, mas estamos vivos para Deus. Amém? Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo. Eu te convido a seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com/justificação, para nos ajudar a divulgar a doutrina da justificação. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.